Pastor, sobre essa precocidade que a galera sofre hoje. O senhor veio de uma família embasada, uma família estruturada, de pessoas que discipularam, e mesmo assim, Deus falou, eu preciso parar ele um pouco para ele não sucumbir ao peso do ministério. O que o senhor daria de conselho para essa galera hoje que acha que já estourou hoje, já postou um vídeo no YouTube, já está hypado e acha que tem toda a experiência do mundo? Todos precisam desse tempo, essa probatória? Todos precisam disso? Eu acredito que sim. Por exemplo, Paulo escreve a Timóteo e fala daquele que almeja o episcopado, que é o ministério, e diz, não pode ser novo na fé. Então não é nem só novo de idade. Né? Tem gente que até tem mais idade, mas é novo na fé. Quer dizer, não teve tempo de crescer. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que idade não é um impedimento para Deus usá-las. Mas há uma diferença entre a molecada nova estar fazendo determinados tipos de serviço que são execução apenas de algo, e outra quando ele acha que ele tem que comandar, ensinar e se colocar no controle de qualidade da doutrina do corpo de Cristo, que é o que alguns estão fazendo. Então, eu acho que essa é a diferença. Jesus, com 12 anos de idade, tinha bagagem para discutir com os mestres no templo, mas não começou o ministério antes dos 30. Exato. Cara, isso tem que ensinar alguma coisa para a gente. Exatamente. Entendeu? Tinha cacife para deixar os caras sem palavra, mas não começou aos 12. Ele espera, 30 anos era a idade que o sacerdote começava o ministério. Né? Então, assim, a gente não pode negar que os jovens são a grande força de trabalho. Quando Ananias e Safira morreu, quem sepultou? A Bíblia diz os jovens. A moçada está disposta, está animada. Né? Então, eu acho que evangelismo, existem vários aspectos que eu acredito que todo mundo pode começar bem cedo. Mas quando a gente começa a falar de liderança, de pastorar, a conversa é outra. Né? Ser um soldado na linha de frente é diferente de você estar com estrela no peito, no capitão, ombro, né? comandando. Então, eu acho que é aí que o papel vem sendo confundido. Então, algumas pessoas deveriam usar a abertura que Deus deu na internet para inspirar outros. Agora, alguns deles, porque de repente estão, como você diz, hypado, acho que sabe mais do que quem está há muito tempo. E aí começa o processo de orgulho. Inclusive, você colocou um vídeo, acho que há uns 2 anos atrás, bem a respeito disso, assim, que, cara, causou todas as mesas que eu sentava, tava todo mundo assim, mano, será que é para mim? A Bíblia diz, nós será que é para mim? Sabemos cara, que será que eu me enquadro nisso, assim? Mas gerou um analise o homem a si mesmo e as motivações e a hora certa. Eu acho que em quem gerou revolta estava denunciado, em quem gerou temor, estava assim, cara. Eu nem mexi no assunto muito da motivação. Né? É só um nível. Então, por exemplo, cara, vamos inspirar os outros, vamos provocar o povo a voltar para Deus, ter o coração tranquilo. Né? Agora, alguns começam a se aventurar em áreas ou para onde eles não foram chamados, ou para onde não estão prontos. Então, eu acho que isso é parte de um pacote de preparo que todo mundo deveria passar. Então, por exemplo, eu orei muito pelos meus filhos. E eles tinham a oportunidade assim, de aproveitar o vácuo criado do meu próprio ministério. E eu senti Deus guardando os dois. Eu não acredito que é coincidência. Né? O Israel passou uns anos de silêncio lá. Cara, se estivesse conosco na igreja, já estava ordenado, já estava estabelecido. Se estivesse do meu lado no Orvalho, a gente já tinha aberto uma linha para ele falar com o público dele, que é uma coisa que eu espero que ele me ajude agora. Mas, assim, eu orei uma vida inteira dizendo, Senhor, eu quero que eles te conheçam desde cedo, mas não precisam ser precoces naquilo que o Senhor não quer. Né? E não acho que é coincidência, eu sinto que Deus protegeu esses dois. Em cima desse tema, tem uma pergunta que até foi do meu sobrinho, o Vitor Medina. Beijo, Vitor, te amo. Nepotismo aqui. Ó, ele é membro. Ele mandou assim, tenho visto em alguns casos jovens que verdadeiramente se posicionam para seguir Jesus, em amor e obediência. Mas os pais permanecem perdidos, seja como não convertidos ou como religiosos. Dessa forma, os pais acabam, de alguma forma, atrapalhando a busca dos jovens. Como instruir os jovens para que eles possam, de forma reverente, ganhar a sua casa para o verdadeiro evangelho? Alguns pais que, às vezes, ficaram ali meio... ficaram, pela idade mesmo, se tornam, talvez, mais quadradão, mais rígido. Mais rígido. Eu tive muita dificuldade com meu pai, que era crente e era pastor. Porque, assim... de uma hora para outra, ele vê o filho que queria ficar trancado o dia inteiro orando. Então, por exemplo, eu fiz um acordo no banco que eu trabalhei uns 2 anos e meio, de demissão voluntária,
peguei todo o acordo que eu fiz, investi em livro, passei um ano vendendo aqueles livros, eu ajudava em casa com mais do que o salário de antes, mas as vendas que eu fazia nos fins de semana, correndo por fora, eu trabalhava bem menos por dia, eu passei um ano trancado, comendo Bíblia e orando. Para o meu pai, eu tinha virado um vagabundo espiritualizado. Ele não conhecia aquilo. Ele nunca tinha conhecido alguém que orava tantas horas por dia, que lia a Bíblia. Então, assim, na cabeça dele, cara, meu filho se perdeu, coisa de moleque. Então, nós começamos a ter muitos choques. Eu não fui para o seminário. Então, na cabeça dele, o chamado para o ministério, você ia para um seminário teológico, ficava lá 4, 5 anos, pegava um canudo, ia pastorear uma igreja em algum lugar, assalariado, porque, afinal de contas, ele pensava, daqui a pouco o Luciano tem família, né? E aí, quando ele me vê no ministério, sem salário, vivendo da fé, sem seguir os planos, cara, nós tivemos muito choque. Hoje, se eu voltasse atrás... O que é muito comum hoje, é assim, a nível, se tratando ministerial, assim, da itinerância, para o seu pai era um susto Não, absurdo. até porque não existia muito. E que negócio, como assim que você vai sem saber se vão te dar nada? Né? E se hoje que as igrejas têm estruturas, eles já não dão, né? Você imagina a época que não tinha, a gente pagava para fazer. Né? Eu dizia para ele, não, Deus me chamou, Deus vai cuidar. Era um negócio assim que na cabeça dele dizia, bom, o moleque daqui a pouco ele vai ter uma experiência ruim e vai aprender. Mas faria diferente? Não faria diferente o que eu fiz, eu faria diferente os choques que eu tive. Que muitas vezes eu tratava ele, então, como religioso, o cara que não tinha fé. Né? Eu teria... Então, por exemplo, esse é o ponto interessante. O jogo foi ficando duro e um dia meu pai me deu um enquadro. Ele chegou um dia e falou, cara, se você quer ficar debaixo do meu teto, são minhas regras. Ele diz, ou você vai para um seminário e depois sai pastorear a igreja do jeito que eu entendo que é, ou se você quer mandar no seu nariz, vá arrumar um canto para você morar, seja de maior e viva do seu jeito. Eu acho que ele pensou que com aquilo eu ia recuar. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, o senhor é inflexível nisso? Ele falou, sou. Eu falei, eu também sou na minha posição, porque eu tenho certeza do que Deus me pediu. Ele olhou para mim e disse, então, velho, vaza. Eu falei, nós vamos virar inimigo, vamos ficar brigados. Ele falou, de jeito nenhum, espero que você nos visite, mas você vai cuidar da sua vida. Juntei minha mala, comecei a juntar minhas roupas, minha mãe chorando, não, tal. Eu falei, vou estar na cidade, vou estar com vocês. Meu pai disse, nós não vamos estar brigados. Eu respeito, é ele que manda nessa casa. Agora, eu vou obedecer a Deus, vocês entendendo ou não. Eu falava assim, vou falar o que vocês me falavam como filho, um dia vocês vão me entender. Vou replicar, um dia vocês vão me entender, mas vou obedecer. Mas eu morei menos de, não sei se fechou 3 meses inteiros fora. E eu estava sempre ali visitando meus pais, porque de fato a gente não ficou brigado. Mas eu me lembro de um dia que eu estava com eles, era uma sexta-noite, eu fiquei até mais tarde usando o telefone, porque na época o telefone era um negócio caro, complicado. Era um investimento. E depois das 10 começava a baixar o preço. 11 mais ainda, meia-noite nem se fala. Então, eu fiquei dando os interurbanos e quando terminou que eu ia embora, minha mãe falou, filho, você mora muito longe, porque assim, o que aguentava pagar era a periferia do canto, do extremo, do subúrbio de Campinas, né? E ela falou assim para mim, divertido. Durma aqui hoje, é perigoso para onde você vai. Amanhã você sai de dia com calma. Eu falei, é uma boa ideia. Então, naquele dia, depois de quase 3 meses, eu dormi em casa, ou na casa dos meus pais. E, velho, eu passei um perrengue. Eu andava, assim, 2 horas, 10 quilômetros a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Jejuava 2, 3 dias, porque não tinha o que comer. Não tinha dinheiro para um chuveiro, era um cano, assim, só de água gelada. Então, assim, foi uma experiência interessante, que me fez valorizar também o aconchego do lar, de uma maneira que eu nunca imaginei que teria. Mas, nesse dia que eu dormi em casa, eu acordei de manhã ouvindo um barulho muito alto. É tipo esse fone que eu estou aqui de ouvido, com a nossa voz amplificada, tudo era mais alto, era como se tivesse uma caixa de som dentro do quarto. O que era o barulho? Era minha mãe arrumando a mesa para o café da manhã, barulho de louça, conversa, mas tudo era amplificado como se fosse uma caixa de som. Era um negócio assim estranho. E eu ouvia meu pai conversando com a minha mãe. Ele dizia assim, Zeni é o nome dela. Ele falou assim, passei numa garagem, desses caras que vendem carro. Ele falou, encontrei um cara que está disposto a dar 2 carros de troca, mano a mano, no meu Opala. Ele tinha um Opala Comodoro. Ele falou assim, eu sou louco para ter um hoje. O cara está disposto a me dar um Fiat 147 e uma Brasília. Minha mãe olha para ele, minha mãe não dirigia nessa época. Falei, por que você ia trocar um carro por 2? Ele falou, eu estava pensando, se eu desse um carro para o Luciano, será que ele ia entender? E ficou meio que uma reticência. Sumiu o barulho da caixa de som. Nesse momento, eu não entendi o final da história.
Mas naquela hora eu entendi que a conversa do meu pai com a minha mãe é nem a pau que eu volto atrás para dizer que eu estava errado. Mas, ao mesmo tempo, ele se dispondo a dar um carro para me ajudar no ministério. Essa parte eu ouvi. Ele falou, de repente, poderia ajudar as IAs no ministério. Será que ele ia entender? Quando ele falou, será que entendeu? Eu não ouvi mais a conversa. Mas eu entendi como se Deus estivesse falando assim, facilita. Ele não vai voltar atrás no que ele te falou. O barulho sumiu, eu não ouvia mais nada. Quando abri a porta do quarto, fui, aí eu ouvi abaixo o barulho lá, os dois pararam de conversar quando eu cheguei. Caraca, que experiência. Aí eu falei, cara, foi Deus. Eu não sonhei, não tô maluco, foi Deus, eu sabia que foi Deus. Aí eu sentado, falei, pai, eu queria te falar uma coisa. Eu não queria sair de casa do jeito que eu saí. Preferia sair para casar, ou então vou morar em outra cidade. Eu falei, mas eu realmente estou tentando me colocar no seu lugar e eu imagino não deve ser nada fácil para o senhor. Mas eu falei, eu queria que o senhor, já que o senhor é bem bíblico, papai, tudo era bem bíblico, né? Eu falei, deixa eu te dar um exemplo. O senhor lembra de Daniel falando com Arioque, o capitão da guarda do rei da Babilônia, quando ele só queria comer legumes, e o cara, não, você vai me criar um problema. Ele falou, prova a gente por 10 dias. Eu falei, eu queria que o senhor me desse daqui até o fim do ano. Eu não me lembro que mês era, mas a gente ainda estava no primeiro semestre. Eu falei, se o que o senhor vê na minha vida daqui até o fim do ano, até porque eu não tenho como entrar no seminário agora, o negócio já estava andando. E era só o próximo. Se o que o senhor vê não te convencer, para o senhor olhar e dizer, Deus está nisso, virou o ano, eu me matriculo no seminário, eu faço exatamente do seu jeito. Mas eu preciso do seu voto de confiança. Eu ouvi Deus. O senhor tem visto as notícias do que Deus tem feito. O senhor não pode achar que eu estou tão desamparado dele. Me dá esse voto de confiança. Ele falou, por mim, tá bom. Nesses 3 meses, o teu ministério estava rodando legal. Rodando, eu viajando, e assim, eu às vezes um dia eu fui visitar meu pai e tinha um jornal na mesa dos milagres que Deus tinha feito na cidade onde eu fui. Eu não sabia nem como o negócio chegava. Só um parênteses nisso, porque essa pergunta do Medina é muito boa. Como que um ministério rodando pra caramba e ainda assim 3 dias de jejum porque não tinha o que comer? Nossa! Andando um monte de coisa. A galera tem uma visão, né, que... não, você está viajando, está estourado. Eu acho que o próprio Deus fazia questão de mostrar, tipo, cabeção foi você que escolheu sair de casa sem eu ter mandado, né? Mas aí eu lembro que meu pai falou, não, para mim tá bom, podemos fazer esse acordo. Eu falei, então, eu posso voltar? Ele falou, nesses termos, sim, nós temos até o fim do ano. Isso aí, era que mês? Eu não me lembro, era o primeiro semestre. Tá. Não sei se era abril, maio, não era nem o comecinho, nem ainda o limite. Eu vi o sorriso no rosto da minha mãe e tal, liguei para um amigo para pegar minhas coisas, precisava de um carro, a gente não tinha. Eu sei que quando eu voltei à tarde com a mudança de volta, que não era muita coisa, estava na garagem um Fiat 147 e uma Brasília. A hora que eu vi aquilo, eu sabia que o que eu ouvi não foi um sonho, que era um negócio de Deus. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, ganhei a Brasília. E eu sabia que era a Brasília, não era nem o Fiat, que era menorzinho. Eu olhei aquilo e falei, cara, não, a Brasília é 74, carburação dupla, ainda lembro. Entrei, meu pai me deu a chave e falou, tá aqui. Meus irmãos ficaram revoltados. Nós nunca ganhamos carro. Meu pai disse, não dei carro para filho, investi no ministério de um deles. Uau. E aí nós começamos Quantos filhos? 3, eu sou do meio. Só um ganha carro. E o do meio, que né, na concepção da galera sempre é o mais, né? E eu defendo gelado. isso. Eu defendo isso. A gente sofre. É por isso que Deus honra. Não é nem um primogênito e nem um mimado. Não. O primogênito, roupa nova. Na hora de passar para mim, ainda tá boa, dá para aproveitar. Cara, eu não tinha roupa nova. Eu usava todas do meu irmão. Só que na hora de passar pro terceiro, eu tava velho. Aí tinha que comprar outra. Ele ganhava. Então os dois tiveram roupa nova. Eu não. Vamos parar de alimentar isso. Parte é brincadeira, parte é verdade. Mas, cara, eu percebi, e aí eu gosto de falar isso para a moçada, que aquele concerto com os pais, com meu pai, e ter a bênção dele, cara, a partir daquele dia, o nível de mover de Deus, de unção... Uau, sério? Essa honra deu um... Mudou completamente. Aquela minha disposição de dizer, pai, por favor, veja, não me faça desobedecer Deus, mas eu entendo que o senhor precisa de um tempo, vamos... E, cara, no final do ano, meu pai falou, velho, você quebrou todos os meus paradigmas, continua, Deus está com você nisso. Né? O interessante é que não passou muito tempo, né? O ministério itinerante durou perto de 3 anos, não fechou 3 anos inteiros e eu estava pastoreando. Né? Então, assim, no final, eu acho que tinha alguma razão em ter percebido alguma coisa de Deus que até então eu estava resistente e também não tinha percebido. Em consideração esse texto de Paulo, como que a gente então define
o que é uma teologia errada, entre aspas, porque um acredita no A, outro no B. A gente já teve aqui na mesa presbiterianos, cara que chegou e falou, eu sou calvinista até meu osso, e já teve outro, já veio profeta. Então, tipo assim, são teologias totalmente opostas. Onde que é o meio termo para a gente saber se aquilo está errado? Como que eu julgo se está errado ou não? Eu acho que nós temos que separar duas coisas. Uma é o certo e errado, e a outra é até quando alguma coisa errada é tolerável. Então, por exemplo, Paulo falou, um come de tudo, o outro acha que não pode comer carne, só come legumes. Ele chamou o que come só legumes de fraco na fé. Então, Paulo se posicionou. Ele falou, tem dois grupos, estou pedindo para vocês não se julgarem, mas da minha parte, esse aqui é fraco na fé. Quer dizer, não entendeu. Mas precisa ser entendido, não é porque a gente não pode falar desses assuntos, é porque ele está, talvez, num momento de maturidade, precisa de orientação. Então, determinados assuntos, eu acho que eles não precisam de confronto imediato, mas, às vezes, com o tempo, a gente vai ter que mexer em determinadas situações. Ou determinados assuntos, eles não precisam de confronto, porque eles não vão mexer com doutrinas essenciais. Então, dá para dizer, olha, é sua opção. Então, eu já tive gente que chegou na igreja dizendo, olha, eu não concordo com vocês nisso. Eu digo, então, provavelmente você vai ter que escolher entre duas coisas. Primeiro, engolir sua discordância o resto da vida e ficar bem quietinho. Segunda, ir para outra igreja. Porque se você quiser ensinar a sua discordância aqui no meio, eu não vou aceitar. Né? Você tem todo o direito de ser diferente. Você não tem direito de tentar doutrinar o rebanho que Deus me confiou com a sua diferença. Então, você opta. Eu posso conviver com a sua diferença, desde que você não tente impô-la para os outros. Então, eu tive gente que passou anos engolindo aquilo, pensando diferente. E teve gente que disse, não, você está certo, e foi para outro canto e continuou sendo irmão em Cristo, mas deixou de ser ovelha. Então, tem situação. Agora, sobre como julgar o certo e o errado, eu acho que é uma questão. Tem assuntos que são grandes desafios. Tem assuntos que nós temos 2000 anos de história da igreja e os debates continuam. Mas isso, para mim, não significa que não dê para esgotar determinadas coisas. Eu acredito. Eu estou perguntando isso porque é muito comum o cara que talvez é da tradicional, ele olha o avivado e ele fala, mano, o que esse cara tá fazendo? E ele já vai julgar o que o cara tá fazendo, e da mesma forma ao contrário. Olha o cara que fala, mano, esse cara é uma geladeira, sei lá. É muito comum a gente fazer isso. As facções, né? E o problema é, quando que eu tô errando, pecando, fazendo isso, julgando que o cara tá a fé do outro, você tá entendendo? É difícil essa linha, é muito estreita, né? E tem questões, quando a gente fala de julgar, que a gente pode julgar um comportamento, a gente pode julgar uma fala, mas o pior terreno é quando a gente julga motivação. Sim. Porque nós estamos entrando em algo que não tem como saber e é o mais perigoso de todos. Então, andando nessa diversidade do corpo de Cristo, eu tenho uns caras que eles não são muito empolgados com dons, mas me ensinam sobre uma vida piedosa. Eu tenho outros que me ensinam sobre o dom, mas digo, esse aí precisa aprender com aquele e esse com aquele. Né? Um aprender sobre o caráter, o outro aprender sobre o carisma. O que eu não posso é porque se a pessoa não é 100% igual, achar que ela não tem nada para me oferecer. Talvez eu tenha que ter um filtro. Isso aqui eu não quero nada de você. Né? Nessa área específica, meu posicionamento é claro, eu não quero nada, mas isso também não faz da pessoa alguém totalmente errado. Então, eu acho que é um desafio. Né? Então, se alguém, por exemplo, trouxer uma vez, eu trouxe um pregador, e ele veio para falar de um assunto específico, ligado assim ao trabalho, ao ministério dele. Então, ele veio falar daquilo. O cara chegou lá, ele começou a doutrinar a igreja. Tinha nada a ver com o que ele veio fazer, com o ministério dele, tinha nada a ver com o combinado, tinha nada a ver com o evento, só que ele tentou entrar numa área que a gente discorda totalmente. E qual foi o proceder? Eu falei para ele, olha, quando terminou, uma pessoa mais velha do que eu falei, eu não faço ideia de por que o senhor fez o que fez. Né? Em primeiro lugar, falei, eu acho que a sua amargura hoje estava desnecessária. Foi um desabafo seu. Você bateu nessa estrutura, nessa outra, generalizando. Daqui a pouco é a mesma coisa que você validar quem está de fora e diz que nenhum pastor presta porque alguns deram escândalo. Eu falei, então quero que o senhor saiba primeiro, essa mensagem não sobe para o meu site, que todo mundo que fala nesses eventos vão ter. A sua não vai. Segundo, você entrou numa área doutrinária que não tem nada a ver com o que você veio fazer aqui e é contrário a tudo que a gente acredita e ensina. Falei, por respeito à sua idade, eu não vou desfazer agora.
eu vou esperar você ir embora e daqui 1 ou 2 semanas eu vou ter uma conversa com a minha igreja. Ele olhou para mim e falou, agradeço sua honestidade. Em relação à parte doutrinária, não dá para falar nada agora sem a gente discutir, mas em relação ao que você falou da amargura, você está certo, eu estou errado. Eu me excedi. E ele falou, eu concordo com o seu posicionamento, obrigado por me falar isso em amor, em vez de só tretar. Eu esperei 2 semanas, falei, gente... Ainda bem que ele era maduro também. Deu trabalho desfazer? Não. O meu povo já... É bem consolidado. Enquanto né? ele estava falando, todo mundo já me olhando assim. Ah, a galera já ganhou. Tipo assim, ó. Aí depois eu subi e falei, olha... Atrás dele, já passando no telão sem ele ver. Esquece, galera. Nada a ver. A galera do Nada a ver isso aí. Aí, o que eu fiz? O cara do Data Show aqui já. Eu falei assim, tá errado. no domingo, eu falei, olha, ninguém começa a gravar, nem transmitir a mensagem, até que eu diga agora é a hora. Então eu falei, nós tivemos há pouco tempo atrás no evento, uma pessoa que trouxe aqui um conteúdo. Essa pessoa agiu dessa forma, eu conversei com ele dessa forma. Se você estava aqui, sabe o que é. Se você não estava, nem pergunte do que se trata, não tem que saber quem. Ponto final, tal. Então, hoje, a minha mensagem que serve para edificar vocês é também uma resposta a quem possa ter ficado com dúvida naquilo. Pode liberar. Abra sua Bíblia no livro tal, comecei, preguei do começo ao fim e fechei. Uau. Né? Então, assim, a gente tem que tentar agora, e falei para a pessoa, falei, eu ainda estou disposto a te dar uma segunda chance, mas não acredito em terceira. Se na segunda você cometer a mesma coisa, nós vamos ter que encerrar nosso relacionamento, nossa tentativa de um ajudar o outro. Né? Então, eu acho eu estou curioso o tema. Doutrinário, eu tô muito curioso. Eu não posso falar do tema sem dar pista. Mano, eu tô muito curioso. Ei, Fifi. E o meu problema não é da pista que descubra, é da pista errada. Porque eu acho que é um, que é outro. Que... Sim, não é isso. Vai gerar o tema mesmo. Mas Deus, muito. Então, eu acho que assim, se a gente escolher andar em amor, é o ponto principal. Agora, eu também não posso só amar os ministros, mais do que eu amo a palavra naquilo que é muito claro, básico e fundamental. Então... eu acho que a gente tem que saber como lidar com cada questão. No início do ministério, na juventude, acho que mais impetuoso, eu teria tomado o microfone, teria mandado desligar, Ana, chega, desce, vai embora. Teria feito mais novo. Me conhecendo é possível. Mas